Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma quinta-feira. Vamos prosseguir, a nossa aula. Antes de nós começarmos a trabalhar o nosso querido livro Minha Família Enauenê, nós vamos primeiro ouvir uma historinha para vocês entrarem no clima da festa junina, tá bom? Então vamos primeiro ouvir essa contação de história e aí depois eu retorno para falar sobre o nosso querido livro. Oi, meus amores! A história de hoje chama-se Mês de Junho tem São João. Passa ano e já vem vindo o mês de junho no sertão. Tem forró pra Santo Antônio, pra São Pedro e São João. Tem quadrilha bem dançada no terreiro e no salão. Mas isso não é tudo não. Festa de São João, a alegria é verdadeira. Tem brincadeira, pau de sebo e pescaria a noite inteira. Só balão que não entra nesta festa brasileira. Incêndio é coisa séria e atrapalha a brincadeira. Tem comida lá da roça, que saudade do sertão. Tem canjica e tem caldinho de macaxeira e de feijão. Tem pipoca e tem paçoca socadinha no pilão. E não falta o milho verde bem assado no fogão. Essa festa celebrada no país inteiro só começa com a chegada de um bom violeiro. E por fim, os tocadores de sanfona e de pandeiro, de triângulo e de zabumba aparecem no terreiro. Tem casório na igrejinha, quem quiser pode chegar. E risadas, minha gente, isso não pode faltar. Tem padre e tem até delegado ao pé do altar. Eita, que festa boa como essa é difícil de encontrar. Passa ano e já vem vindo o mês de junho no sertão. Tem forró pra Santo Antônio, pra São Pedro e São João. Com quadrilha bem dançada no terreiro e no salão. Prontinho! E aí, vocês gostaram da história? Já entraram no clima da festa junina? Então, mês de junho já passou, não é mesmo? Passou recentemente, terminou essa semana. Porém, mesmo assim, vamos fazer a nossa live junina, porque o mês inteiro nos preparamos para isso. Agora, meus amores, vamos falar sobre o nosso querido livro Minha Família Enauenê. Então, só vamos recapitular um pouquinho antes de começarmos a leitura. A narradora, ela estava vivendo uma fase diferente na vida dela, que era uma fase de ser menino. Nós falamos sobre isso e falamos que ela continuava o tempo todo sendo menina, porém, eram as pessoas da aldeia que viam ela como menino, justamente por causa das atitudes dela, que eram atitudes de meninos, como brincar, banhar de rio e fazer outras atividades com os meninos. E aí as atividades que eram destinadas às mulheres, ela não executava, porque ela queria mesmo era brincar. E por conta disso, toda a aldeia começou a tratá-la como se fosse um menino. Porém, aconteceu algo que deu uma reviravolta nessa história. Na aula passada, nós ficamos sabendo que ela se apaixonou por um dos meninos indígenas lá da aldeia. E como lá na aldeia todos se consideram irmãos, ele era também considerado irmão dela. E aí, vamos ver o desfecho dessa história, não é mesmo? Vamos ver o que ela fez para tentar novamente ser considerada menina. Então, como se nada tivesse acontecido, fui me reaproximando das mulheres e, muito comportadamente, tentava aprender suas tarefas. Agora ela está tentando recuperar o tempo perdido, porque como ela passou muito tempo só brincando, só se divertindo, ela acabou não se envolvendo com as atividades que eram feitas pelas mulheres da aldeia.
Os meus amigos me convidavam para passeios na floresta, a caça aos besouros, a pesca e os mergulhos nos igarapés, mas eu recusava. Da mesma maneira que eu tinha me tornado um menino aos olhos da aldeia, estava disposta a fazer de tudo para voltar a ser considerada uma menina. Só que isso não seria tão fácil quanto eu imaginava. Então, tadinha, não é, gente? Agora ela tem que fazer de tudo para recuperar a sua fama de menina. Primeiro, tentei a tarefa que me parecia mais legal, o pilão. Você sabe o que é um pilão? Eu vou colocar aqui na tela a imagem de um pilão para vocês, para quem não sabe o que é, tá bom? Então vai aparecer aí na tela. Este aí é o pilão a qual a menina se refere na história. Voltemos. É aquela base de madeira com um bastão para esmagar os grãos que viram farinha para fazer beiju, bolo ou mingau. Bem, eu peguei o bastão, o que me pareceu mais uma árvore de tão pesado. Fechei os olhos para escutar melhor a música que as mulheres faziam com as batidas e para saber o momento exato em que eu deveria socar. Então, ela tinha que bater a massa, né, para fazer o beiju, os grãos para virar uma massa para fazer o beiju, e ela não sabia o ritmo que as mulheres usavam. Vocês sabem que Tia Meire, nas aulas de música, já explicou que tudo que você for fazer tem um ritmo, não é até mesmo para pilar alguns grãos no pilão. E aí ela precisava desse ritmo. Nós éramos 7 a pilar ao mesmo tempo. Então, suspendi o bastão e bing! Bati bem no pé da minha irmã, que pilava ao meu lado. Definitivamente, pilar não era para mim. Agora vamos ver o que ela fez depois dessa tentativa frustrada. Tentei a sorte em uma segunda atividade, a atividade de fiar. O girar da roca me fazia pensar em um peão e tinha um ar divertido. Você já brincou de peão? Eu vou colocar aqui também na tela uma imagem de um peão. Para quem não sabe, é esse brinquedo aí que antigamente fazia o maior sucesso. Pois é, gente, só que eu estava longe de imaginar como aquilo era difícil. As índias mais velhas me estendiam grossas bolas de algodão cheiroso de sol, recém-colhidos. Você sabe que o algodão da roupa que a gente usa é uma planta, não é? Vocês sabiam disso? Muito bem. Eu rodava a roca como podia, tomando muito cuidado para guardar a ponta do fio entre os meus dedos. Mas agora vamos fazer um pequeno suspense, porque a resolução dessa história, a continuação dessa história será feita na próxima aula. E aí, vocês estão achando interessante essa história? Gente, eu amei esse livro. Eu já tive a oportunidade de ler ele completo e é uma história realmente encantadora. Então, fica como missão você fazer a leitura de algumas páginas. Então, você pode ler lá da página 34 até a página 37, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente comenta um pouco sobre os próximos acontecimentos. Nossa aula termina por aqui. Muitos beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!